O terceiro olho. Este órgão enigmático tem uma história mitológica universal. É o olho de Horus, do misticismo egípcio. É a serpente reta, em posição de ataque, do caduceu. É o chifre do unicórnio. É o olho bíblico, do se teu olho for único, teu corpo será cheio de luz. Mas, acima de tudo, o terceiro olho é um órgão físico, inatamente adquirido por toda a humanidade, e cuja operação potencial constitui direito de todos os seus possuidores. É um órgão de visão interior, do qual se disse: nossos olhos físicos não veem nem passado nem futuro. O terceiro olho, porém, abarca a eternidade. O símbolo do unicórnio tem uma significação especial, porquanto o corpo branco do animal representa o corpo etérico, e o chifre no meio, o órgão da visão etérica, o terceiro olho. Por motivos que se tornarão bem claros mais tarde, a matéria etérica não é reconhecida pela ciência. Não obstante, sua existência ser constantemente experimentada, mesmo que não compreendida. Um exemplo disto é dado pelos ataques de tubarões que ocorrem há algum tempo em Durban, África do Sul. Uma das vítimas que tivera a perna amputada queixou-se mais tarde no hospital de irritação aguda no local onde antes estivera a perna. A ciência médica não tem explicação plausível para esse fenômeno, encontrado com grande frequência em tempos de guerra, simplesmente porque não tem ainda conhecimento da matéria etérica. São sempre comuns outros exemplos do etérico e do terceiro olho, pois os dois estão intimamente ligados. Alcoólicos que transvariam em delirium tremens, que anormalmente desperta o terceiro olho, percebem regularmente entidades em estado de involução, devas, nos planos etéricos. E sabe-se de crianças que até a idade de 7 anos, a miúde manifestam alguma atividade do terceiro olho, que fazem a mesma coisa, dizendo ingenuamente que viram fadas e duendes. O mecanismo físico que serve de base ao funcionamento do terceiro olho consiste das glândulas pineal, pituitária e carótida, e de vórtices de energia etérica no corpo etérico. A glândula pineal situa-se entre os hemisférios do cérebro, enquanto a pituitária localiza-se aproximadamente acima do céu da boca, perto do véu palatino. Em operações, esta glândula é em geral alcançada através das narinas. A carótida fica na bifurcação das duas grandes artérias, que correm perto da traqueia no pescoço. É muito grande a importância dessas glândulas e a elas será dedicada uma sessão especial. A fim de salientar e elucidar vários detalhes deste tópico, faremos frequentes referências a uma analogia simples. O assunto será considerado como uma lanterna elétrica comum, com as pilhas respectivas e as cargas que contém. As 3 pilhas são as glândulas pineal, pituitária e carótida. As cargas são vórtices de energias ou chakras que ficam por baixo delas. Na conclusão, será mostrado brevemente como a lanterna é ligada. Esta analogia pode ser levada ainda mais adiante. De pé, no centro de um grande quarto escuro, uma pessoa perceberia, com auxílio dos sentidos comuns, apenas os contornos mais vagos do que nele se encontram. Esta é, na verdade, exatamente a maneira como o homem se situa hoje no mundo da luz solar, vendo apenas os contornos do universo material, manifestando-se em formas gasosa, líquida e sólida, e cego para os 4 estados mais sutis
da matéria subjacente a elas. Mas logo que a lanterna é ligada, a sala revela os detalhes mais completos da mobília: cortinas, teto, chão, tapetes e todos os demais objetos não visíveis anteriormente. A conclusão é óbvia. A operação do terceiro olho revela todas as estruturas subjacentes da forma, tal como se manifesta à nossa volta. Isto significa que poderíamos observar cupins no interior de lambris aparentemente sólidos de madeira. Ou mais construtivamente, os órgãos internos do homem poderiam ser observados e imediatamente reconhecidos neles todos os sinais de doença, com consequentes e enormes benefícios para o progresso médico. Poderíamos materializar uma forma-pensamento, isto é, vestir uma imagem mental de matéria física e etérica. As implicações, neste particular, são praticamente ilimitadas, e o equipamento físico necessário para tal está inatamente à disposição de todos. Embora, para sua operação, seja necessário o processamento complexo e detalhado, que varia em intensidade de pessoa a pessoa. Mas existe para o desenvolvimento e utilização por todos os homens que considerem os sacrifícios dignos das recompensas. Muito substanciais. Sem mais cerimônias, passaremos agora ao estudo das pilhas e de suas importantes cargas. As cargas das hipotéticas pilhas ou baterias são conhecidas em teosofia como chakras e, por natureza, constituem vórtices de energia etérica contidos no corpo etérico. Torna-se, por conseguinte, essencial estudar com alguns detalhes a matéria etérica, da qual é composto o corpo etérico. Mas para compreender claramente a natureza da matéria etérica, é necessário, em primeiro lugar, entender a estrutura do átomo, que alcança tanta notoriedade nos dias de hoje e que, dentro de 25 anos, bem poderá ser aprendida nas escolas primárias. Investigações clarividentes feitas por Annie Besant e C.W. Leadbeater há 60 anos revelaram certo número de anomalias no conceito científico moderno da estrutura do átomo. A natureza real da matéria foi discutida na parte 1. O átomo é bem descrito como sendo um pequeno sistema solar, no qual os planetas, elétrons, giram em torno do Sol central, o núcleo. O núcleo do átomo contém partículas chamadas prótons, todas elas com carga positiva, havendo em torno delas um número correspondente de partículas menores, conhecidas como elétrons, todas com carga negativa. Dando um exemplo, um átomo de sódio, A, excluindo a consideração dos nêutrons, 11 prótons no núcleo central e 11 elétrons girando em torno deles. Isto é, num átomo de sódio, há 11 cargas positivas e 11 negativas, e o átomo é, em consequência, eletricamente equilibrado. Em todos os demais elementos há números diferentes, embora igualmente equilibrados, de prótons e elétrons. O átomo de hidrogênio, por exemplo, tem um único próton e um único elétron, ao passo que o de ouro e o de urânio têm 80 e 90. Deduz-se, por conseguinte, que, em última análise, toda matéria é redutível à energia em movimento, o que corrobora um antigo ensinamento yogi que simboliza o átomo como uma suástica dentro de um círculo. Incidentalmente, este é também o símbolo esotérico da teosofia. Para fins ilustrativos, o átomo de hidrogênio
deve ser considerado agora ampliado a partir de seu tamanho real, de menos de 1/1000º de polegada, em relação ao tamanho de uma catedral. O próton no núcleo de tal átomo não seria maior do que um sacerdote, e o elétron do tamanho de uma pequenina moeda. E o resto da catedral seria vazio. Este vazio, então, é a composição do átomo, no qual o homem coloca sua fé quando submerso no materialismo. Mas depois de cuidadoso estudo do vazio do espaço no interior do átomo, a alegação do ocultismo de que ele contém outras partículas ainda não detectadas cientificamente, em parte devido às suas cargas neutras e até certo ponto por causa do seu tamanho infinitesimal, torna-se progressivamente mais aceitável. Aqui, então, reside a base da matéria etérica que constitui o corpo etérico. Enquanto o Oriente, há milhares de anos, reconhecia tanto as leis que governavam a matéria etérica, quanto as que governavam os gases, líquidos e sólidos, a ciência ocidental só recentemente começou a estudar e a medir a matéria etérica. E não tem ainda conhecimento do corpo etérico e das leis que nele operam. Este é o motivo por que, a seguir, daremos uma detalhada explicação. Mas, em primeiro lugar, a fim de o leitor entender com maior clareza o assunto, certas ilustrações precisam ser estudadas. Obtém-se uma ideia do corpo etérico quando a forma humana é visualizada em suas partes gasosa, sólida e líquida. Na verdade, um mero contorno tipo celofane, sem os gases dos pulmões, os líquidos do sangue e da linfa, e os sólidos de músculos e ossos. Há 3 estados físicos e 4 etéricos, os últimos dos quais são os mais avançados. Entre os nomes científicos dados, neutrino, elétron, próton e íon, apenas o primeiro é exato, por ser impossível descrever em linguagem científica adequada à natureza exata dos demais estados, que se mantém apenas no caso do átomo de hidrogênio. Isto ocorre porque há estados não migrantes de matéria sutil, cujas estruturas só podem ser estudadas com alguma profundidade na química ocultista. A esse respeito, aconselhamos ao leitor ler Química Ocultista de Leadbeater e Annie Besant, que indica todos os elementos tangíveis e aqueles que mal são percebidos pela pesquisa científica corrente. Não obstante, as ilustrações servem para sugerir as gradações e sutilezas relativas dos vários estados etéricos, e seu rotulamento servirá para dar certa ideia do corpo etérico em terminologia tópica. Armados com essa chave, tentaremos agora o estudo dos estados etéricos, em ordem descendente e em suas relações com o corpo etérico. O mundo material que vemos ao nosso redor e que viemos a amar tanto, que ouvimos, sentimos e provamos ad nauseam, não é composto simplesmente das substâncias gasosas, líquidas e sólidas que conhecemos tão bem. Da mesma maneira que a água penetra na areia num torrão de lama, e da mesma maneira que sabemos que a água, por seu lado, é interpenetrada por ar gasoso, o que permite que os peixes respirem o oxigênio nele contido. Esses estados gasoso, líquido e sólido são igualmente interpenetrados por estados de matéria muito mais sutis, de natureza etérica, mas bem tangíveis. Este éter muito fino de matéria etérica satura todo o espaço, e há uma grande verdade quando se diz que a natureza abomina o vácuo. A verdade oculta é que não há tal vácuo.
o espaço entre os planetas e o Sol, e mesmo que existe entre as galáxias, contém matéria etérica. Esse fino material flui por toda parte em correntes sustentadoras da vida, libertando e fornecendo energia a plantas, animais e ao homem por igual. Concentra-se mais na região dos planetas e ainda mais nos corpos de seres vivos, onde forma um veículo coerente, básico e interpenetrante, o qual, sem cessar, transfere sua energia às estruturas ou órgãos mais grosseiros visíveis. A parte mais densa desse corpo etérico coerente é composta de partículas carregadas, conhecidas como íons. Estes, facilmente medidos em termos de concentração com instrumentos científicos. As ordens mais sutis da matéria etérica são constituídas de elétrons, positrons e do grande número de partículas subatômicas, ora sendo descobertas pelos cientistas. Estas são menos facilmente detectáveis, porque têm carga neutra, e constantemente se formam e se decompõem. Apresentam-se naturalmente mais concentradas nas regiões do corpo onde estão ocorrendo mudanças metabólicas. O corpo etérico subjacente a todas as coisas vivas não sobrevive à morte. Desintegra-se vagarosamente e volta ao corpo etérico do próprio planeta. Descreveremos mais tarde este corpo sutil e outros ainda mais sutis a ele associados. Mas, em primeiro lugar, que evidência existe fora dos ensinamentos esotéricos de todas as grandes religiões de sua existência. A evidência é escassa, mas está em processo de acumulação, à medida que progridem a perícia e a instrumentação científica. Na próxima geração, sua existência será feita nos círculos científicos, mesmo que meramente como uma hipótese ainda a provar.